Quinta-feira, 9 de julho, mais um tema do dia. Sou Vítor Monteiro e comigo tenho o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar a chegada de Ruben Amorim ao Milan, tal como o momento que o clube italiano atravessa atualmente. Luís, bom dia. O final de época foi muito complicado para o Milan. Ficaram mesmo em quinto lugar para um clube como o Milan, com os pergaminhos do Milan é sempre complicado. Ficaram fora da zona de Champions. O final da época foi mesmo muito complicado. O que é que aconteceu ali? Bom dia. Só para enquadrar, de facto, as pessoas em relação ao contexto que o Ruben Amorim encontra neste Milan, é um Milan que, na 28ª jornada, ganha ao Inter. O Inter já ia destacado. O Milan já tinha ganho ao seu grande rival na primeira volta e ganha na segunda volta por 1-0 em casa. E reduz para 7 pontos de atraso. O Milan era segundo e o Inter era primeiro. Nessa altura, o Milan estava com mais 9 pontos do que o quinto classificado. Era impensável achar, portanto, estava a 7 do primeiro, a 9 do quinto, havia equipas ali pelo meio, e naquela altura dir-se-ia, o Milan ainda está aqui com uma réstia de esperança de ser campeão. O que acontece a partir daí é terrível. Um clube com a dimensão do Milan é terrível. Portanto, nos últimos 10 jogos do campeonato, o Milan ganha 3, empata 1 com a Juve e perde 6. 3 deles em casa. Foi um final de época dos mais penosos de um grande clube que me lembro. Acaba em quinto lugar, ultrapassado pela Roma, ultrapassado pelo Como, e por isso é um final de época horrível por parte do Milan e que trouxe consequências grandes por parte dos proprietários, que é a Red Bird Capital. O CEO Giorgio Furlani foi despedido. O diretor desportivo Iglitare, antigo jogador, foi também despedido. Geoffrey Moncada, diretor técnico e responsável do scouting, também foi despedido. Portanto, houve ali uma revolução. Não houve aqui uma grande substituição. Houve, acima de tudo, uma redução da cadeia de decisão. Menos pessoas e mais poderes para essas pessoas. E houve, ainda mais sonante, o despedimento de Massimiliano Allegri, segunda passagem no Milan, ele tinha sido campeão em 10-11 e esta segunda passagem foi de facto terrível, muito má, começou até por ser promissor no início da temporada, mas acabou de uma forma péssima e, portanto, houve essa mudança técnica e é aqui que se insere a chegada de Ruben Amorim. Claro, e na apresentação, Ruben Amorim falou de muitas coisas, entre elas, lembro perfeitamente de dizer que um dos objetivos é dominar o futebol italiano. O Milan é um clube que já está habituado a isso, já fez isso diversas vezes. O que é que sentiste? Que sensações sentiste que passou o Amorim na altura? Sim, chegar à segunda estrela também, o que é que isso quer dizer? São os 10 campeonatos italianos, dá uma estrela, mais 10 dá outra. O Milan foi passado pelo Inter em termos de número de títulos e por isso precisa rapidamente, aqui o orgulho que está a ser ferido. O Inter começa aqui não vou dizer já, a ganhar uma hegemonia, mas é claramente o melhor clube nesta altura, a equipa mais sustentada, mais cimentada, apesar da mudança técnica do ano passado, de Inzaghi para Chivu. Isso pesa um bocadinho também, ainda por cima por causa da rivalidade entre os dois clubes. Precisamente. Pode pesar ainda mais no projeto. É isso. E, portanto, este contexto que o Ruben Amorim encontra é um contexto relevante. O Milan não está assim tão perto quanto isso de ser campeão, mas o Milan é o Milan, tem uma grande história, uma grande dimensão, tem 7 Champions, é um gigante de Itália e por isso, aqui com o gatilho que o Ruben Amorim não conseguiu premir no Manchester United, vai conseguir, se o conseguir acionar, vai conseguir colocar o Milan nesse patamar. As sensações que ficam nesta conferência de imprensa de apresentação foi, acima de tudo, humildade. Senti que o Ruben Amorim estava mais humilde, falou menos. Eu não sinto que seja propriamente alguém com muito peito, digamos assim. Não me interpretem mal. Mas é alguém confiante, que sabe... Confiante, mas a saber que para já assumir que falhou no último. Não detalhou porque é que falhou, não detalhou os erros, mas assumiu que cometeu erros no Manchester United.
Isso aí também é inequívoco, é evidente, não quis entrar por aí, obviamente percebe-se e respeita-se. Depois, quando eu falo da questão da humildade, falo, por exemplo, ele pediu desculpa de ainda não saber falar italiano, que está a tratar disso e que vai fazer isso em breve. Eu acho que isso percebe-se porque em Itália, nos últimos anos, o treinador italiano ganhou uma grande reputação. Houve até com 20 anos o italiano na Fiorentina, mas obviamente com Inzaghi, com Spalletti, há muitas histórias recentes de sucesso de treinadores italianos e foi um contexto que, por exemplo, prejudicou muito o Paulo Fonseca e também Sérgio Conceição. Era um momento de equilíbrios do treinador italiano e havia a sensação de que quem vem de fora não consegue. Cristiano Chivu ser campeão no Inter atenua um bocadinho isto e, portanto, dá aqui um bocadinho mais de roupagens e se formos olhar, 3 dos últimos 4 treinadores do Milan são portugueses, não deixa de ser curioso. Mas este apontamento de Ruben Amorim sentir que deve dizer que vai falar italiano foi importante. E depois também mostrar, além da componente que ele já tinha falado anteriormente, portanto, nunca foi segredo a sua ligação emocional ao Benfica durante os tempos de Sporting, e nessa altura ele também sempre falou do Milan como um clube que gostava. E, portanto, ele puxou disso na conferência de imprensa, falou de treinadores históricos do Milan, Arrigo Sacchi, Fábio Capello, Carlo Ancelotti, e, portanto, parece-me que ele quis conquistar pela humildade e pelo olhar para patamares onde não está, para poder cativar os tifosi, que, obviamente, os adeptos do Milan, nesta altura, ainda estão completamente assombrados com o que aconteceu no final da época passada e, por isso, precisam de trabalho muito mais do que palavras para ficarem convencidos. Também realçou aquela questão de sempre sonhou de trabalhar no Milan, etc. Também exatamente, um bocado esse amor pelo Milan, e recordou até a final de 90, em que o Benfica e o Milan jogaram e Rijkaard deu a vitória ao Milan. Ele até falou que foi um jogo difícil para ele, mas foi um jogo também difícil para a sua família, porque obviamente tendeu para o Benfica, mas mostrou essa história e esse amor ao Milan, um amor histórico. Agora, ainda sobre os jogadores portugueses que estão no Milan, neste caso, Gonçalo Ramos, Rafael Leão, parecia estar de saída. Que papel terão estes dois atletas? Sabemos que Ramos foi contratado agora, Leão disse no final da época que provavelmente queria dar um novo passo. Em que pé fica esta situação? Há muito mais certezas em relação a Ramos do que a Leão. Esse é um dos principais pontos. Aliás, ele falou individualmente de alguns jogadores. Falou, por exemplo, do Luka Modric, que já tem 40 anos, e disse que quer contar com ele. Diz que não garante que ele vai jogar os jogos todos, mas que é uma peça com quem já falou 2 vezes e que conta ter Luka Modric para a nova temporada. Também o assunto de Pulisic, que é um jogador que tem mercado e que não confirmou tudo no Milan. Mas sobre Rafael Leão, foi muito curto nas palavras. Depreende-se ali que ou ainda não houve conversa, ou houve conversa, mas não estão no mesmo ponto, para já. Rafael Leão tem 27 anos e fez já 7 épocas no Milan. A melhor época é claramente 21-22, não apenas pelo título, mas porque foi considerado o melhor jogador da Série A. Só que a verdade é que desde aí Rafael Leão tem entrado em declínio, tem sido sempre muito menos do que se espera, e há uma sensação clara de fim de ciclo. Portanto, aqui também tem a ver com o que é que Ruben Amorim quer. Será que Ruben Amorim quer mesmo recuperar Rafael Leão? Ou Rafael Leão está em ponto rebuçado para ser vendido, para ainda dar bastantes milhões, fala-se muito da Arábia já há algum tempo, para o Milan, e isso libertar aqui espaço para depois haver outro tipo de ataque no mercado e ir buscar outro tipo de jogador. Há aqui a dúvida, há essa dúvida em relação a estes dois jogadores, em relação ao Rafael Leão, que não fica dissipada aqui. Em relação a Gonçalo Ramos, que tem sido tema em Portugal por outros motivos, ele fala que o Gonçalo Ramos está disponível, é daqueles jogadores, e qualquer treinador valorizará, que tanto tem motivação para ser titular como para entrar 3 minutos. Obviamente, quando compras um jogador ao bicampeão europeu por 74 milhões de euros, não estás a comprar para o meteres no banco para ser a tua arma secreta. Por isso, eu acho que Ramos chega para ser titular. Ramos precisa desse contexto. Não o tem desde a última época no Benfica e, por isso, nenhum jogador gosta de ser eternamente suplente. Gonçalo Ramos dá este passo.
enfim, que pela dimensão de clube não é um passo atrás, mas pela dimensão desportiva atual é um passo abaixo, para poder, permitam uma expressão, engatar outra vez e chegar ao patamar de topo mundial. Ainda para mais, a Milan teve, no histórico mais recente, alguns problemas com avançados, Giménez não rendeu muito, Exatamente. 70 milhões é um investimento muito grande, por isso ou resulta, neste caso. Precisamente. E o Milan não vai fazer muitas transferências, muitas contratações. Acho que o Gonçalo Ramos é mesmo o bombom aqui para Ruben Amorim e acredito claramente que para um rendimento superior ao que teve no PSG. Olhando aqui de um ponto de vista mais macro do mercado do Milan, um bocado parecido com o Manchester United, Ruben Amorim chega, se calhar vai ter que fazer muitas alterações, se lhe for possível. Achas que vai conseguir fazer isso logo neste primeiro mercado? É isso, eu acho que tal como no Manchester United, a sensação que fica para os adeptos, para os especialistas, para os comentadores, é de que isto precisava era de uma revolução. Só que a questão é que o Manchester United tinha um plantel muito caro. E o Milan também o tem. Não contemos com uma revolução, não contemos com uma debandada de jogadores, não contemos com uma chegada de caminhões de jogadores para o Milan. Vai ser cirúrgico. Além do Gonçalo Ramos, que já chegou, está também na iminência Mário Rilá, da Lazio, chega por 30 milhões de euros, à partida deve ser hoje anunciado, tem formação no Real Madrid e fez das últimas, salvo erro, 4 épocas na Lazio, chega para a defesa. Há aqui a questão do sistema, que, enfim, conhecemos Ruben Amorim, ele mostrou também na conferência de imprensa que ia ser mais aberto, mais permeável, mas não acredito que agora vá passar a jogar em 4-2-3-1, portanto vai jogar em 3-4-3, e portanto apetrecha aqui a defesa e o ataque. Só que o Milan, apesar de haver a sensação nestas últimas épocas de uma equipa em fim de ciclo, é uma equipa que, apesar de tudo, não é uma equipa velha, não é uma equipa acabada. Há Luka Modric, que até nem está, vai apenas para a segunda temporada, há amanhã na baliza e há Rabiot no meio-campo, que tem 31 anos, e de resto são jogadores abaixo de 30 anos, muitos deles 27, 25, 26, jogadores que estão na flor da idade, muitos deles ainda não confirmaram o que se esperava quando eles chegaram, mas Ruben Amorim, com o toque certo, pode pegar neles e catapultar estes jogadores. Eu acho que o seu 3-4-3 vai ser mais fácil de ser aceito e de ser implementado em Itália do que em Inglaterra, porque historicamente a Inglaterra não se joga nesse sistema. Já há exemplos, bons exemplos, Crystal Palace, por exemplo, mas nos clubes grandes não há tanto. Guardiola é uma exceção. Em Itália joga-se muitas vezes com 3 centrais. E por isso eu acho que o Ruben Amorim, nesse capítulo, vai ter uma equipa mais disponível também para ouvir as suas ideias e para fazer aqui uma mutação. E falando sobre o campeonato, achas que o Milan realisticamente pode pensar em voltar a vencer o título já nesta presente época? Acho que essa pressão está inerente, mas não acho que seja, não deve ser uma obsessão. Acho que o Milan precisa de voltar à Champions. Eu estava a fazer o levantamento, desde a última Champions que o Milan ganha, que é em 2006-2007, com Carlo Ancelotti, passaram 20 edições da Champions, contando com esta, o Milan foi a 10. Um clube com a dimensão do Milan ir a 50%, e nem vou... Muitas delas foram logo a seguir. Portanto, eu salvo erro, nos últimos 13 anos o Milan foi 4 vezes. É muito pouco para um clube com esta dimensão. E foi só uma vez às meias finais, em 22-23, foi eliminado pelo Inter, e foi uma vez aos quartos de final. Portanto, nos últimos 20 anos, em termos europeus, fraco. Nos últimos 20 anos, em termos internos, o Milan ganha 2 títulos nacionais. O Inter, por exemplo, tem 2 finais de Champions nos últimos 3 ou 4 anos. Obviamente. Por exemplo. Perde as 2, mas... E em termos nacionais, a Juve, nestes 20 anos, a Juve faz 9 títulos, o Inter faz 8, o Milan faz 2. Estamos a falar de longe dos 3 maiores clubes em termos de dimensão, em termos de riqueza de Itália. Por isso, é muito pouco. O Nápoles também 2. Portanto, estar já a apontar Milan ao título tem que ser, é normal, mas corre um bocadinho atrás. Não deixa de ser um contexto um bocadinho semelhante ao que o Ruben Amorim teve no início no Sporting e acabou até por ser campeão. Claro que sim. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. E já que falamos tanto aqui do possível defesa de Ruben Amorim, aproveito para recomendar o novo episódio do Mercado Flash, que será publicado nesta quinta-feira e que vai trazer todas as transferências frescas do mercado.